Os livros de 1º e 2º Crônicas. Embora sejam 2 livros separados em nossas Bíblias, essa divisão não é original. Devido ao cumprimento do pergaminho, o livro foi dividido em 2, mas foi escrito como um livro com um enredo coerente. Nas Bíblias em português, Crônicas vem depois dos livros de Samuel e Reis. E a maioria das crônicas é, na verdade, uma repetição do conteúdo desses livros. Por isso, a maioria dos leitores modernos, quando chegam às crônicas, pensam: espere um minuto, eu acabei de ler tudo isso, e então eles pulam esse livro. E isso é uma pena, porque esse livro é único e importante na Bíblia. Na ordenação tradicional judaica da Bíblia, Crônicas é, na verdade, o último livro, porque resume todas as escrituras judaicas. A primeira palavra do livro é Adão, o primeiro personagem no começo da história. E o último parágrafo anuncia o retorno de Israel do exílio. Não sabemos quem escreveu esse livro, mas podemos dizer, a partir dos detalhes, que ele foi produzido por alguém que viveu algumas centenas de anos depois que os israelitas retornaram do exílio babilônico. Para esse autor, Jerusalém e o templo foram reconstruídos há algum tempo. E como aprendemos com Esdras e Neemias, as coisas não estavam indo bem. A grande esperança profética era de que a cidade e o templo fossem reconstruídos e que Deus viesse a viver entre o seu povo. O rei messiânico viria e todas as nações viveriam sob o seu governo pacífico, mas nada disso aconteceu. E assim o autor de Crônicas reformulou essas histórias de Davi e Salomão e os reis do passado, a fim de fornecer uma mensagem de esperança para o futuro. E veremos que ele projetou esse livro para enfatizar 2 temas claros. Primeiro, a esperança do futuro rei messiânico, e segundo, a esperança de um novo templo. Vamos nos aprofundar e você verá esses temas no livro. Primeiro Crônicas começa com 9 capítulos de genealogias, longas listas de nomes. E você vai ler isso e pensar que é meio chato, e pode ser verdade, mas tudo isso é muito, muito importante. O autor está resumindo aqui toda a história do Antigo Testamento, nomeando todos os personagens principais das histórias. E ele molda as genealogias para enfatizar 2 linhagens principais. A primeira é a linha do prometido rei messiânico. Então, muito espaço é dedicado a traçar a linhagem de Judá, que chegou até o rei Davi, a quem a promessa messiânica foi dada. E a partir de Davi, o autor traça essa linha até o seu próprio dia. A outra linhagem da família que recebe muita atenção aqui é a do sacerdócio, os descendentes de Arão, que, é claro, serviam no templo. E assim, desde o início, você pode ver os 2 temas principais. Os autores esperam que o Messias venha construir um novo templo, e isso tem raiz nessas antigas genealogias. Depois disso, o autor avança para as histórias sobre Davi. E a maioria dessas são conhecidas do livro de Samuel, mas, novamente, há algumas diferenças muito importantes. Primeiro de tudo, o autor deixa de fora todas as histórias negativas sobre Davi, onde ele é retratado como fraco ou imoral. Por exemplo, quando Saul perseguiu Davi pelo deserto, ou a história do adultério de Davi com Batseba, seguida pelo assassinato do marido dela. Essas ficam de fora. E o que resta são as histórias que retratam Davi como um bom rapaz. E não só isso. Há também material novo que você não encontrará no livro de Samuel, que mostra Davi de uma forma muito positiva. Então há um grande bloco de capítulos onde Davi faz preparativos para o templo. Ele organiza recursos e construtores, os levitas e os coros. E não apenas isso, o autor também retrata Davi como uma figura semelhante a Moisés. Deus deu a Davi planos para a construção do templo, assim como deu planos a Moisés para a construção do tabernáculo. Então, por que todo esse novo material sobre Davi? Tentando esconder as falhas de Davi, ele sabe que qualquer um pode ler sobre elas no livro de Samuel. Em vez disso, ele está tentando retratar Davi como o rei ideal, a fim de fazer dele uma imagem, um tipo de futuro Messias da linhagem de Davi. É muito semelhante à maneira como Jeremias ou Ezequiel falaram do futuro Messias como um novo Davi. E isso fica mais claro em como o autor reconta a história da promessa da aliança de Deus a Davi em 1 Crônicas 17. Ao comparar a história com seu paralelo em 2 Samuel 7, você verá que o autor das crônicas está destacando que nem Davi, nem Salomão, nem nenhum dos reis de sua linhagem eram o rei messiânico. E quando o Messias vier, ele será um rei como Davi. E assim, para esse autor, as histórias sobre Davi do passado são o que sustentam a sua esperança para o futuro. Depois que Davi morre, passamos para a 2ª crônica, que se concentra nos reis que moravam em Jerusalém. E, novamente, há muita semelhança com o 1º e 2º reis, mas existem muitas diferenças importantes. Assim, o autor deixou de fora todas as histórias sobre os reis do norte de Israel para poder se concentrar apenas na linhagem de Davi. E há muito material novo sobre esses reis da linha de Davi. Ele destaca os reis que eram obedientes a Deus e acrescenta novas histórias sobre como a sua obediência levou ao sucesso e à bênção de Deus. Mas ele também adiciona novas histórias sobre reis que foram infiéis a Deus.
Eles não seguiram a Torá e levaram Israel a adorar ídolos. E esses reis enfrentaram consequências terríveis que levaram ao exílio de Israel, uma bagunça que eles mesmos criaram. E assim, toda essa sessão se torna uma série de estudos de caráter, onde o autor quer que gerações posteriores de israelitas aprendam com a sua história familiar. E assim tornem-se fiéis ao seu Deus e à Torá. Agora, a conclusão do livro também é realmente única. No final do livro, o rei dos persas é Ciro. E ele diz aos israelitas que eles podem voltar para casa, retornar do exílio, reconstruir a cidade e o templo. E ele diz na última linha do livro: quem quer que esteja no meio de todo o seu povo, que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que ele suba. E é assim que termina o livro, com uma frase incompleta. Agora, é claro, o autor sabe sobre o primeiro retorno do exílio e as histórias de Esdras e Neemias. Mas claramente, em sua opinião, as esperanças proféticas de Israel não foram cumpridas nesses eventos. E assim, esse final incompleto mostra que a esperança do autor está em outro retorno do exílio. Quando o Messias vier finalmente reconstruir o templo e restaurar o povo de Deus. E assim, o livro das Crônicas, o livro final das Escrituras judaicas, termina direcionando o leitor para o futuro. Ele chama o povo de Deus para olhar para trás, a fim de olhar para frente, porque o passado se tornou a fonte de esperança para o futuro. Assim, Crônicas conclui o Antigo Testamento como uma história em busca de um final. E é disso que se trata esse livro.